Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. E essa palavra nessa noite é como uma instrução prática para a nossa vida. Para a nossa vida espiritual, nossa vida em Deus. E está escrito assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maldade, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Deixa eu perguntar uma coisa para você, irmão, nessa noite. Cristo é suficiente para você? Jesus é suficiente para a sua vida? Em todas as áreas da minha vida, em todas as áreas, sejam elas a área espiritual, a área emocional, a área física, material, será que Jesus é suficiente para mim? Quando Paulo escreve essa carta aos irmãos de Colossos, ele está falando sobre isso. Ele está mostrando que a igreja precisa se submeter ao Senhor e entender que a suprema suficiência de Cristo precisa ser sobre cada um de nós. E eu fiz a pergunta nessa noite: será que Ele é suficiente para mim e para você? Em todas as áreas da nossa vida? Em todas as áreas da nossa vida, muitas vezes de insuficiência, que nós olhamos e dizemos assim: aqui existe degradação, aqui existe dificuldade, aqui existe problema, aqui existe dúvida ou escassez. Será que Jesus é suficiente, irmão, para suprir tudo aquilo que nós precisamos em nossa casa, em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma? Pois era o que estava sendo ensinado para esses irmãos. Agora eu quero que você se atente nessa noite para essa palavra, irmão. Essa palavra é como uma gangorra. Quando eu estava meditando, o Espírito Santo falou comigo: é como uma gangorra. Sabe a gangorra do parquinho? Você levou o seu filho, um dia eu fui também, um dia você foi quando criança. Aí senta você de um lado, o coleguinha do outro. Aqueles que têm mais peso, mas não se engane, irmão, não estou falando de peso físico, tá? Você vai entender o que eu estou falando. Jesus está falando para essa igreja, através de Paulo, e para mim e para você nessa noite, sobre coisas que precisam ser ressuscitadas em nossas vidas, e coisas que eu e você precisamos fazer morrer em nossas vidas. E dependendo de como vai estar o nosso peso espiritual, não é peso físico, dependendo como vai estar o nosso peso espiritual, nós vamos ficar embaixo, irmão. E não é um bom sinal quando espiritualmente nós ficamos embaixo, porque tudo que está embaixo se relaciona à terra. Terra se relaciona à morte, terra se relaciona à decadência. Nós vamos ter que olhar para a nossa vida diante da palavra de Deus, onde nós estamos. Se
nós estamos em cima ou estamos embaixo, concernente àquilo que a palavra de Deus está dizendo. E quando eu falo sobre isso, logo eu me remeto a bagagens espirituais, a bagagens que eu carrego em minha vida, que você carrega em sua vida, que podem pesar, não para o bem, mas para o mal em nossa própria vida. Por isso, quando Paulo inicia as palavras, quando ele inicia a sua carta falando para os irmãos, ele fala de uma ressurreição. Ele fala com a igreja que já é ressuscitada, que já morreu para esse mundo e ressuscitou com Jesus. Será que esse é você nessa noite? Será que esses somos nós nessa noite? Alguém que já morreu para essa terra e ressuscitou com Jesus para a glória de Deus, e a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Irmão, mas o grande problema é que coisas que eu preciso ressuscitar são coisas em Deus, e coisas que eu preciso fazer, morrer, são coisas minhas. Eu preciso deixar de valorizar muitas coisas minhas e valorizar mais as coisas em Deus. E nós temos a grande tendência, irmão, de fazer confusão nisso. Bagagem humana vai nos prender nessa terra, bagagem humana vai prender a nossa vida, e nós vamos remeter a nossa vida para a vida de morte espiritual. Por isso que quando Paulo escreve essa carta, ele diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, olha que interessante, portanto, se você já ressuscitou com Jesus, buscai. Ele usa o verbo no imperativo, você precisa buscar. Não se trata de uma escolha. Se você já ressuscitou com Jesus, quem ressuscitou com Jesus aqui, irmão? Você está achando que é só no último dia? A ressurreição é o dia que você se entregou para Ele, que você desceu às águas, que você se levantou como uma nova criatura, um filho de Deus, uma filha de Deus. A nossa ressurreição espiritual começou aí. Não vai ser só no dia do arrebatamento, ou no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Por isso ele diz: se você já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Por que de cima? Porque Ele está em cima, porque Ele está no alto, Ele está à destra de Deus, e Ele vai além. Se você já ressuscitou com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Somos convidados a buscar e a pensar nas coisas de Deus, a buscar as coisas de Deus e a pensar nas coisas de Deus, a focar a nossa mente, a focar a nossa atitude no Senhor e nas coisas do Senhor. Irmão, você já viu que nesse tempo que nós estamos vivendo, não existe uma geração mais doente espiritualmente, emocionalmente, fisicamente do que essa geração que eu e você vivemos. A geração mais doente na alma é a geração minha e tua. É a geração inquieta, a geração que é levada pelo entretenimento, levada pelas crises. Nós vivemos na era da ansiedade, vivemos na era da depressão, das maiores crises na alma, da psique, do emocional, e as pessoas estão doentes, e nós vemos essa gangorra espiritual, mesmo dentro da igreja. Muitos em algum tempo estão em cima, outra hora estão em baixa. Isso fala do peso, irmão. Isso fala do peso espiritual na sua vida, ou fala da leveza espiritual na sua alma, conforme a bagagem que você leva, conforme o tipo de vida que você leva. Nesta gangorra espiritual, quando as coisas que nós precisamos fazer morrer em nossa vida, que não fazem parte do propósito de Deus, nós tendemos a ficar no alto. Mas quando nós olhamos para a nossa vida e vemos coisas que precisam morrer, mas não fazemos morrer, a tendência é ficarmos embaixo, a tendência é ficarmos em baixa na vida espiritual. É o que Ele está tratando aqui nessa noite comigo e com você. E muitas vezes a nossa vida não funciona porque estamos em baixa, porque existe peso, estamos carregando pesos demais, irmão. Eu quero dizer para você nessa noite: menos bagagem, amém? Menos bagagem que vai atrapalhar a sua vida, menos bagagem que vai atrapalhar a sua alma, menos bagagem que vai atrapalhar o seu espírito. Você deve estar se perguntando assim: pastor, mas que bagagem é essa? Que conversa é essa nessa noite? Que história é essa? Eu não estou carregando nada. Muito pelo contrário, irmão, achamos que não estamos carregando, mas estamos de alguma forma. Algum tipo dessas bagagens que eu vou colocar aqui, você vai ver que você pode estar levando uma delas. E você tem a oportunidade nessa noite de jogar ela fora.
Porque é um convite de Deus para menos bagagem. É um convite de Deus para você jogar pesos aqui fora nessa noite. Aleluias. Precisamos ser mais leves espiritualmente, irmão. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 11, versículo 28. Olha o que Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Preste atenção, Jesus disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Vivemos na sociedade da opressão, da sociedade do cansaço. Mas eu e você, como filhos de Deus, não estamos no mesmo panorama do cansaço, da opressão. Nós temos aliança com Ele. Agora Jesus disse assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aí ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quando nós lemos jugo, Jesus está falando do que do jugo? O jugo é aquela peça de madeira que é colocada na junta do boi. 2 bois, aquele jugo é colocado em cima, o boi vai arar a terra. O que Jesus está falando do jugo? É uma peça de madeira colocada no meu pescoço, no seu? Não, Jesus está falando de um relacionamento. O jugo é um relacionamento, ele está falando. Um relacionamento livre com Ele, irmão, longe de legalismo, de religiosidade. É um relacionamento livre, fiel, leal a Jesus. Quando Jesus fala do jugo, está falando de uma comunhão, de um relacionamento com Ele pessoal. Toma sobre vós o meu jugo, relacione-se comigo, você vai compreender a vida. Jesus vai além, e Ele diz que o seu jugo, ele é suave. Mas Jesus não fica só no jugo, Ele fala: toma também o meu fardo. Ele diz que o fardo é leve. O que é o fardo, irmão? O que é o fardo? O fardo é a obediência à palavra de Deus. O fardo aqui é obedecer à lei espiritual, à justiça da lei de Deus. É leve. Ora, se o jugo me leva ao relacionamento com Jesus, estou preso nele. Logo, o fardo fala da obediência ao Senhor, do compromisso com Cristo. Eu preciso estar totalmente relacionado com Ele. Isso vai me trazer leveza, irmão. Irmão, eu quero que você responda nessa noite: o que é que foi que Jesus mandou eu e você levar? Mandou eu e você levar algum peso? O que foi que Jesus mandou eu e você levar? A cruz. Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga após mim. Jesus não mandou eu e você levarmos mais nada a não ser a cruz. A cruz se relaciona totalmente com o fardo e com o jugo, com o relacionamento e com a obediência à palavra de Deus. É só isso que Jesus mandou eu e você levar. Por isso que quando você olha para a vida do pastor, para a minha vida, você precisa ver cruz, irmão. Quando eu olho para você, eu preciso ver cruz. E cruz fala do quê? Fala do evangelho, fala da palavra, fala da vida em Deus. Alguém que está interessado em ir para o céu, alguém que está interessado em se relacionar com Deus pessoalmente. Irmão, nós estamos num tempo que o mundo gospel ficou normal, e todo mundo diz que é evangélico, que tem cruz, mas você olha para a vida prática da pessoa, você não vê ela levando a cruz, não vê ele carregando cruz nenhuma. E como que se dá isso na prática, pastor? Se dá na prática quando você é obediente à palavra, a toda a palavra, não é só uma parte da palavra. Cruz é quando você tem obediência a Jesus e se relaciona com Ele. Mesmo quando você quer uma coisa, Jesus não quer, e você diz: amém, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Cruz é quando eu me submeto a Ele. Jesus não deu mais nenhum peso para me levar, e nem um peso para você levar. Muitas vezes carregamos mais pesos, irmão, por nossa conta. Quantos estão dentro de igrejas por aí carregando pesos e mais pesos que os homens colocaram, que não foi Jesus que colocou, vivendo uma religião, porque na cabeça do homem tem que ser daquele jeito, e a pessoa continua carregando cargas e mais cargas que não deveria estar levando na sua vida. Mas mais do que esses pesos que Jesus não nos mandou levar, deixa eu relacionar alguns aqui para você nessa noite, que o texto de Colossenses nos remete.
carregamos muitos pesos nessa vida. Você quer ver um? Raiva, irmão. Raiva, orgulho, vaidade, maldade, ódio, rancor, tristeza, ressentimento, culpa, falta de perdão. Para eu e você que vivemos o Evangelho, tudo isso é peso excedente. Tudo isso é peso, irmão, que nessa gangorra espiritual vai nos deixar embaixo, vai nos deixar em queda. Se nós carregamos raiva no nosso coração, orgulho em nossa alma, se nós de alguma forma cometemos maldade ou temos ódio, fazemos tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, guardamos rancor em nós, se de alguma forma vivemos tristes ou ressentidos por alguma situação, ou se de alguma forma levamos culpa em nossa alma, ou falta de perdão para com o próximo, estamos acumulando peso que nós não deveríamos acumular em nossa alma. Talvez você pode relacionar algo aqui nessa noite que eu não disse, dentro desta lista de peso que possa estar acontecendo na sua vida, mas que você tenha oportunidade nessa noite de lançar aqui aos pés do Senhor. Deixa eu falar uma coisa, irmão, que talvez você não pense e muitos não pensam. Esses pesos que muitos levamos em nossa alma, esses pesos são oportunidades para o Satanás. Esses pesos são oportunidades para as trevas. Por que muitas vezes somos tentados e humilhados pelo inimigo? Porque ele usa essas situações de culpa, esses pesos excedentes em nossa vida, para nos tentar. Quem assistiu aqui aquele filme Peregrino? Assista esse filme. É um livro que foi escrito por John Bunyan, um pregador do Evangelho de séculos atrás. Ele teve um sonho espiritual e ele descreve a caminhada do cristão sobre a terra. Ele fala sobre o cristão que estava na cidade que ia ser destruída, e ele foge em direção à cidade celestial. E nessa caminhada ele está levando um fardo enorme nas suas costas. O fardo representa os seus pecados, a sua vida, representa a sua própria natureza humana. E conforme ele vai caminhando em direção à cidade celestial, a salvação, ele vai encontrando os desafios nessa jornada. Ele encontra tentações, ele encontra caminhos alternativos, e ele segue aquela jornada em direção à cidade celestial. E nesse caminho muitas provas acontecem na vida dele, e existe um fardo pesado nas suas costas, até que aquele fardo lá na frente, conforme ele vai entrando no propósito de Deus, aquele fardo cai das suas costas, até que ele chega na cidade celestial, na cidade do Cristo vivo. E essa é a história da minha e da sua vida, irmão, da minha e da sua vida. Muitos fardos estão em nossa vida que não precisavam estar, e nós temos a oportunidade diante de Jesus de jogar fora literalmente. Muitas coisas que estão vivas, que não precisavam estar, nós temos a oportunidade de fazer morrer e ressuscitar aquilo que de fato deve ser ressuscitado em nossas vidas. Agora, só os ressuscitados buscam as coisas de cima. Só os ressuscitados buscam e pensam nas coisas eternas. Só homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que se rendem a Jesus, buscam coisas celestiais, desejam por coisas celestiais, porque homens e mulheres carnais estão buscando coisas materiais, irmão. Daqui 50 anos, irmão, 100 anos mais tardar, ninguém de nós vamos estar aqui mais. Onde nós estamos acumulando nosso tesouro? Na terra ou no céu? O tempo passa, irmão, a vida passa. E é o que ele está falando. Nós já ressuscitamos com Cristo. Lembra o dia da sua ressurreição. Lembra o dia do seu novo nascimento. O dia que você se entregou para Jesus, nasceu de novo, nova criatura. O dia que você ressuscitou, que você quis buscar mais de Deus, mais das coisas de Deus, menos das coisas da terra, mais de Deus, menos de mim. É o que ele está falando. Se você já ressuscitou com Cristo, busque as coisas de Deus. Irmão, às vezes a gente vem aqui, dobra o joelho aqui uma hora. Tem dia que é difícil, irmão. Você está achando que eu vou falar para você que é facinho? Que é bolinho? Tem dia que é difícil, você dobra o joelho e você quer levantar. Nem todo dia é docinho, não, é bonzinho, não. Tem dia que você quer levantar. Tem dia que a sua carne fala, levanta daí, chega. Mas eu preciso mortificar
as coisas que precisam ser mortificadas. Eu preciso invocar o céu, porque de terra eu já estou cheio, eu e você. E aí quando você perceber que a terra quer sugar você, irmão, busque mais o céu, busque mais a Deus, pense mais em Deus. Pensai nas coisas que estão no alto, e não nas que estão na terra. Buscai as coisas que estão em cima, não as que estão embaixo. Eu e você não somos minhoca, irmão, para ficar buscando coisas debaixo da terra. Tem um crente minhoca, alguém já disse assim, né? Que come terra e defeca a terra. É terrível, irmão. Estamos buscando as coisas de cima. E quando fala de busca, fala do quê? De atitude. Eu sei o que eu quero. Eu vou buscar Deus e ponto final. Eu sei o que eu quero, eu tenho uma atitude. Está na minha alma isso. Eu vou me colocar à disposição do Senhor. Eu vou pensar, eu vou refletir, vou colocar minha mente no lugar certo. É no reino de Deus, é nas coisas de Deus, é no propósito de Deus. Eu vou focar minha mente, isso é o meu trabalho. Essa é a minha atitude. Eu preciso fazer isso, irmão. Agora a Bíblia fala da mudança de mente. Eu preciso permitir que a minha mente seja transformada. Eu preciso permitir que a minha mente seja renovada por Deus, para que de fato a vontade de Deus aconteça em minha vida. Olha o que Jesus disse em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O que Jesus disse? Mas buscai primeiro o reino de Deus. Jesus destaca prioridade para mim e para você. Buscai primeiro o reino de Deus. Quando nós vamos ler Filipenses 4,8, ele diz assim, Paulo escreve para os irmãos de Filipe e fala do pensar. Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pense, viva aquilo que é verdadeiro. Pense e viva na honestidade. Pense e viva a justiça de Deus. Uma vida pura, amável, de boa fama, com virtude, porque tudo isso tem louvor. É nisso que nós devemos colocar a nossa mente. Olha o que Jesus disse em Mateus ainda 6, dentro do sermão da montanha: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E quando Jesus fala de coração, ele fala do quê? Porque o coração se relaciona com a mente, com o pensamento, com o sentimento. Porque onde estiver o vosso sentimento, onde estiver o vosso pensamento, onde estiver o vosso coração, o vosso desejo, a vossa intenção, estará o teu tesouro. Por isso que é nesse lugar que eu e você temos que colocar o nosso coração, a nossa mente e o nosso pensamento. Agora, irmão, o que tem de gente agora, enquanto eu falo para você, o que tem de gente agora com crises de toda sorte na alma, com as doenças da psique ou doenças psicossomáticas, são doenças da alma, são múltiplas essas doenças. Entre elas, os seus resultados, os seus sintomas se dão. Eu não sou médico, mas quero falar. A ansiedade é uma delas. É o resultado físico daquilo que se dá no psicológico. A pessoa fica doente por causa da ansiedade, a irritabilidade, a impaciência, a tristeza contínua, a falta de interesse nas atividades diárias e até a exaustão. Tudo isso faz parte das doenças da psique, sem dizer a depressão, irmão, e tantas outras síndromes de pânico e situações adversas que as pessoas passam por causa da guerra na mente. O que a Bíblia está falando para mim e para você nessa noite? Que eu e você precisamos colocar a nossa mente no lugar certo, colocar o nosso pensamento em Deus, colocar a nossa vida no Senhor. A Bíblia fala da batalha na mente, na guerra espiritual. A batalha espiritual acontece na mente.
Quando Paulo escreve para os irmãos de Éfeso, o que ele fala sobre isso? Ele diz: irmãos, no demais revestivos de toda a armadura de Deus. Paulo faz uma analogia com o soldado romano da época, e existia um item principal que estava na cabeça do soldado, que era o capacete e o escudo. Entre as outras partes da armadura estava o capacete, estava o escudo ali que revestia o soldado. O capacete guardava a sua cabeça, protegia a sua cabeça. Quando nós trazemos para o espiritual, o capacete da salvação, a convicção no reino, a nossa vida guardada pelo Evangelho, a nossa mente guardada pelos princípios, pelas verdades, pelo bálsamo do Espírito Santo, a nossa mente guardada diante da batalha espiritual que acontece nesse mundo. Você acha que a guerra, irmão, a guerra que está acontecendo na Rússia, na Ucrânia, é física? A guerra que está acontecendo, lamentavelmente, lá agora, é uma guerra física. Mas antes daquela guerra se iniciar, espiritualmente já tinha se iniciado. Toda a guerra física que você vê, ela sempre começa no reino do Espírito primeiro. Toda a guerra física que eu e você passamos, por uma luta, uma enfermidade, um problema, ela sempre se inicia no reino do Espírito. Primeiro o diabo tenta nos atacar na nossa mente. Primeiro ele tenta nos frustrar, nos derrubar. Depois ele vem para o campo natural. Deixa eu dar um exemplo para você. Lembra Davi? Davi vai no campo de guerra. Ele vai no campo levar uns pães e uns queijos para os seus irmãos que estavam na guerra. Quando Davi chega no campo, ele não sabia o que estava acontecendo. 40 dias e 40 noites, o gigante Golias, de quase 3 metros, estava esbravejando contra Israel, de manhã e de tarde, irmão. Ele estava lá diante do acampamento de Israel, dizendo: não tem nenhum homem aí para vir lutar comigo, não. Vem alguém aí, se tem algum macho, vem lutar comigo. Irmão, não se levantou nenhum, nem o rei foi. Davi chega bem na hora que o gigante está esbravejando. E sobe uma indignação no coração do Davi. E Davi diz assim: quem é esse incircunciso, este filisteu incircunciso, que se levanta contra o povo de Deus e contra o meu Deus? Não se engane, uma guerra física estava para acontecer, mas a guerra no mundo espiritual, irmão, a espada já estava tinindo faz tempo. Quando Davi chega, ele percebe o cenário espiritual. Espiritualmente, os filisteus já tinham ganhado de Israel. Até que chega um homem, irmão, até que chega um homem de oração, até que chega um homem de adoração, um homem de perseverança, um homem de vida em Deus, um homem que tem comunhão com Deus, que busca as coisas de cima, que pensa nas coisas de cima. E quando ele olha para a situação, ele se acha em indignação e diz: como é que pode um negócio desse? Todo mundo se acovardando diante desse gigante ímpio, maldito, todo mundo se acovardando. E Davi coloca a cara a tapa, irmão, para lutar. Mas só coloca a cara a tapa para lutar, irmão, quem busca as coisas de cima, quem pensa nas coisas de cima, que não é um covarde espiritual. Aquele homem se levantou e enfrentou Golias. E não pense você que foi a pedra que matou Golias. Davi tinha 5 pedras no seu bornal, ele tirou uma, irmão, e ele lançou aquela pedra que caiu na testa do gigante, que atingiu a testa do gigante. O gigante não caiu para trás, ele caiu para frente. Se formos dizer, foi a força do braço de Davi, foi a força da pedra, tamanha força que ele tacou, derrubou o gigante, ele cairia para trás, o gigante caiu para frente. Foi o próprio Deus que derrubou o gigante Golias pelas mãos de Davi. Quando eu e você entendemos o nosso lugar em Deus, irmão, nós não ficamos refém de gigantes, não ficamos refém de circunstâncias, não ficamos refém de batalha em nossa mente, porque existe um capacete de salvação, uma convicção em Deus, e nada que venha de fora do mal vai subjugar eu e você, nada, porque nós estamos na presença de Deus. O que ele diz? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto e perseverando com todos os santos.
Quando eu e você nos colocamos nesse lugar, irmão, nós somos vitoriosos. Mas Paulo continua falando para a igreja de Colossos. Ele diz assim no versículo 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Que membro é esse que está sobre a terra? Que membro é esse, irmão? Mortificai, ele usa de novo o verbo no imperativo. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele vai falar assim: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Coisas que nós temos que fazer morrer. Nós que temos que fazer, não é Deus. É nós que temos que fazer morrer aquilo que não pode viver em nossa vida. Ele só dá uma pequena lista aqui. Ele fala: olha, faz morrer a prostituição na sua vida. Se você é adúltero ou adúltera, se você é um prostituto ou uma prostituta, faz morrer. Ele está falando para quem, irmão? Está falando para o ímpio? Não, está falando para a igreja. Está falando para homens e mulheres que estão ouvindo a palavra de Deus. Faz morrer a impureza em sua alma, em sua mente. Faz morrer isso, você que tem que fazer. Você come demais, come desordenadamente, esse é pecado também. Faz morrer isso. Irmão, não se engane, não é questão de gordura, porque a pessoa às vezes é mais cheinho. Tem pessoa que é magrinho, que come demais, irmão, idolatra a comida. Não se engane. Não é isso. Muitas vezes uma pessoa é um pouco mais cheinho, come demais. Nem sempre. O que ele está falando aqui? Que nós precisamos fazer morrer tudo que é desordenado. Não é só comida não, é outras coisas também. A vil concupiscência, os desejos errados em nossa vida. A avareza, irmão. Pessoa avarenta. A pessoa avarenta, tudo é para mim, é meu, é só meu. É avarento com o próximo, avarento com Deus, com a obra de Deus. E a Bíblia ainda chama isso de idolatria, quem age dessa forma. Agora o verso 6 diz assim: por causa dessas coisas, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nela. Eu e você não vivemos mais nisso. Graças a Deus não vivemos mais nisso. E sobre essa situação vem a ira de Deus, diz a Bíblia. Agora, quando nós falamos de mortificar, fazer morrer, o que Jesus fala sobre? Mateus 18:8, Jesus disse assim: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o, tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo as duas mãos, os dois pés, ser lançado no inferno, no fogo eterno. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o, tira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho. Você está entendendo, irmão, que coisas que Deus está falando para eu e você fazer morrer, somos nós que temos que fazer. Tirar os nossos olhos daquilo que não deve ser colocado. As nossas mãos, tirar de onde não devemos estar colocando. Jesus disse: é melhor você entrar com um olho só no céu, do que perecer com os dois no inferno. Entrar com uma mão só no céu, do que perecer com as duas no inferno. Precisamos fazer morrer tudo aquilo que vai contra Deus, e devemos produzir frutos na presença do Senhor. Tem gente que pensa, irmão, porque tem um dom, porque profetiza, porque revela, porque cura, Deus está aprovando mesmo pecando, está no fogo do inferno, porque Deus não aprova dom, Deus aprova fruto. Deus não procura dom nos homens, procura frutos. O que Jesus disse? Pelos frutos os conhecereis. É pelas atitudes que se conhece um crente, é pelas suas práticas espirituais, a sua prática de vida, de honestidade, de verdade, de pureza, que se conhece um homem e uma mulher de Deus, um filho de Deus. Não é pelo dom espiritual, porque faz isso, faz aquilo, porque revela, porque faz maravilhas. Só faz porque Deus faz. Só faz porque Deus deu. Agora o fruto, irmão, é eu e você que geramos. Jesus é a videira e nós somos os ramos. E os frutos se dão na ponta dos ramos. Em minha vida, em sua vida, Deus está procurando frutos. Não está procurando dons, está procurando frutos. Tem muita gente se movendo em dons por aí, irmão, mas o fruto está podre faz tempo. E esses aí vão arder. Vão ser lançados fora e vão arder.
Abra sua Bíblia aí, irmão, Colossenses capítulo 3, versículo 8. Ele fala de mortificar, ele fala de buscar, de pensar. Agora ele vai falar no versículo 8. Colossenses 3, 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, um bárbaro cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Agora ele fala assim: despojando-se do velho homem, da mentira, e se revestindo do novo. Sabe o que ele está falando, irmão? Está na hora de você tirar a roupa velha, está na hora de você tirar as atitudes velhas, está na hora de você tirar as palavras erradas, torpes, a linguagem indecente no falar. Está na hora de você mudar o seu pensamento, a sua atitude. Está na hora de você se despojar da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Está na hora de você parar de mentir uns aos outros, ele disse. E você deve se despir do velho homem com seus feitos, da velha mulher com seus feitos. Como que eu vou me despir do velho homem? Como que você vai se despir do velho homem, da velha mulher, irmão? É roupa espiritual que ele está falando. Roupa espiritual fala de atitude espiritual, de quem nós somos. Eu não posso ser filho de Deus vivendo uma vida velha. Eu não posso ser filho de Jesus, filho de Deus, do Criador. Eu não posso ser filho do Eterno vivendo uma vida velha. Eu preciso me despojar. O que é se despojar? Se despir, abandonar, tirar de você, lançar fora de você malícia, maledicência, palavras torpes, linguagem indecente, mentiras. Devemos nos despir do velho homem com seus feitos. E ele fala: e vos vestir do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Irmão, só vai se renovar no conhecimento aquele que se vestir do novo. Se nós quisermos viver um cristianismo, um evangelho, mas vivendo uma vida velha dentro do evangelho, vamos ter conflito conosco mesmo. Hoje se você der uma pesquisada na internet, você vai ver alguns pastores liberais. Eu não vou nem falar o nome porque não compensa. Alguns pastores liberais que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, que alguns textos da Bíblia precisam ser passados a limpo. E pasme, os textos que eles querem passar a limpo são justamente textos que confrontam a nossa natureza humana, que Deus colocou no cânon sagrado justamente para realinhar a nossa vida. E eles querem tirar para facilitar para o homem o pecado. É muito fácil, irmão. Com isso ganha-se uma gama de seguidores, ganha-se uma gama de homens e mulheres que querem uma vida fácil no evangelho, que querem viver uma vida fácil por poucos dias aqui, mas que perderão a eternidade ao lado de Deus. E esses homens têm corrompido muitos homens e mulheres no Brasil com seus falsos ensinamentos e heresias, dizendo que nós somos cartas velhas para um mundo novo. Estamos pregando carta velha para um mundo novo. Irmão, quando que esse mundo é novo? Fala para mim. Quando que esse mundo que eu e você estamos vivendo é novo, irmão? A ciência, ela cresce, o conhecimento avança, as coisas estão acontecendo. Estamos já com a inteligência artificial, muito conhecimento sim, mas olha para o homem, irmão. Olha para a mulher, o homem e a mulher é o mesmo, irmão. É o mesmo ser humano degradante, perdido, caído nos seus delitos e pecados. Ele pode ser o mais pobre que mora numa favela, miserável, espiritualmente, materialmente, e pode ser o mais rico que mora no condomínio, na classe mais alta, mas ele continua miserável espiritual se ele não tiver Deus. Então o mundo não é novo não, o mundo continua velho, mas a palavra é nova, porque a palavra veio do céu, e ela se renova a cada dia, quando eu e você nos submetemos a ela. E não queremos fazer com que ela se submeta a nós. Vamos querer mudar aquilo que Deus quer.
Vamos colocar na nossa vida aquilo que nós queremos. Vamos nos despir do velho homem. É isso que nós precisamos fazer. Eu preciso olhar para mim e ver a sujeira que está em mim, e você ver a sujeira que está em você e jogar fora, irmão. Se despir disso, jogar isso fora. Não é querer tampar com panos e querer cobrir aquilo que Deus está mandando jogar fora. Se despir. Olha só o que Jesus diz, Marcos 2:22: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e torna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. O que é o odre? Aquele recipiente de couro, a pele de cabra. Deixa eu contar uma historinha para você aqui, irmão. Eles matavam a cabra, tiravam a pele. Aquela pele, ela era colocada, eles punham fogo e penduravam aquela pele num varal. A pele sem a carne, só estava a pele com o pelo. Então aquela pele ficava ali exposta, o fogo embaixo e ela pendurada. Então o fogo e a fumaça iam agindo na pele. Conforme o fogo e a fumaça ia ali agindo, a pele ia encolhendo, ia saindo os líquidos, a água, a pele ia encolhendo. E ela ficava elástica, ela ficava uma pele flexível, até o ponto ideal para que ela pudesse ser um odre e suportar o vinho que seria colocado naquela pele. Então em cima daquela fumaça, daquele fogo, ela ia tomando o formato essencial para que ali ela se tornasse um odre, para que ela fosse costurada no molde de um odre e o vinho novo pudesse ser colocado dentro dela. Lembre-se que o vinho novo, ao ser colocado em odre novo, com o passar dos dias ele ia fermentando, e conforme aquele suco de uva ia fermentando, aquele odre, irmão, ele ia se expandindo, ao máximo que ele podia com os gases do líquido, do suco de uva. E ele suportava aquela pressão, por quê? Porque o odre era novo. Agora imagina o mesmo vinho novo, mesmo suco de uva novo sendo colocado em um odre velho, já de muitos dias, de muitos anos, já fragilizado pelo tempo, sujo, com impurezas. Coloca-se um vinho novo naquele odre, ele vai se expandindo, chega uma hora que vai fazer o quê? Ele vai estourar, irmão, ele não vai suportar. O que Jesus está falando? Você não coloca coisas novas, você não remenda pano novo em pano velho, você não coloca vinho novo em odre velho, vai se romper. Você não vive o Evangelho, em outras palavras, com uma vida velha. Eu e você só vivemos o Evangelho com uma vida nova, porque o que Jesus vai colocar, está colocando em mim e em ti é novo, é do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluias. Essa é a postura, irmão, essa é a postura daqueles que estão esperando a volta de Jesus. É a minha e a sua postura. Paulo escreve aos Romanos e diz assim no capítulo 6: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Como que nós andamos em novidade de vida? Como que nós andamos? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, também caminhamos no Espírito. Gálatas 5:25. Irmão, há muita instrução para a minha vida e para a sua vida. Ele nos chama de eleito de Deus, precisamos suportar e perdoar os outros. O perdão precisa fazer parte de nossa vida. Suportar a fraqueza do outro precisa fazer parte da nossa vida. O amor e a paz de Deus precisa fazer parte da nossa vida. Um coração agradecido precisa fazer parte da nossa vida. Se nós dizemos que estamos vivendo de fato esse reino de Deus, esse Evangelho, a paz de Deus precisa dominar o nosso coração. O amor de Deus precisa revestir a nossa alma. Nós precisamos ter essa segurança em nossa vida. E eu quero finalizar aqui Colossenses 3:16 e 17. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, e em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração.
E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Se eu não me permitir ser uma habitação desta palavra, nada vai acontecer. A palavra de Cristo habite em vós, more, resida, faça parte da sua vida, de tal forma que ela mude as suas atitudes, mude as suas escolhas, os seus pensamentos, os teus desejos, os teus planos e sonhos. Jesus falou algo muito importante, irmão. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Se eu tenho os mandamentos, se eu os guardo, eu declaro que eu amo Jesus. E a consequência do meu amor por Ele, por causa da sua palavra, é a manifestação dele no meu espírito, no seu espírito, pela presença de Deus. Amém? Que a palavra de Deus possa habitar ricamente no nosso interior. É o que estamos fazendo aqui nessa noite, irmão. Que a palavra de Deus habite em vós abundantemente, com toda a sabedoria, ensinando-vos uns aos outros. Estamos nos ensinando aqui, admoestando-vos, despertando, ensinando, com salmos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor, adorando ao Senhor. Que no último versículo ele disse: e quando fizerdes por palavras ou por obras. Aqui ele fala da fé, ele fala da atitude. E quando fizer com fé e com atitude, você possa fazer tudo que você fizer, faça em nome do Senhor Jesus, dando graça por Ele, diante de Deus Pai, fazendo tudo por fé e com atitude na presença de Deus. Há muito o que fazer, irmão. Essa é a noite de você jogar alguns pesos fora. Vamos colocar de pé. Essa é a noite de nós jogarmos alguns pesos da nossa vida fora e entender que Jesus só nos deu a cruz para levar. E olhe para você, nós vamos orar. Olhe para a sua vida nessa noite. Veja se você está embaixo ou em cima. Veja se coisas estão pesando a sua vida e te levando para baixo. Aquilo que foi dito aqui nessa noite pelo Espírito, ou aquilo que o Espírito falou com você, no seu espírito aí no seu lugar, que não foi dito aqui, mas Ele comunicou com você aí. Essa é a noite de despirmos do velho homem e da velha mulher e nos revestirmos do novo. Aleluia. Vamos orar? Curva a sua cabeça, fale com Deus no seu lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Estamos diante da tua palavra viva e poderosa, buscando as coisas de cima, pensando nas coisas que são do alto, Senhor. Estamos nos despindo nessa noite de tudo aquilo que tenta nos prender a essa terra, que tenta nos prender às circunstâncias, às mazelas dessa vida, seja tristeza, falta de perdão, culpa, rancor, mágoa. Nós lançamos nessa noite ao chão, Senhor. Lançamos nessa noite todo jugo humano, lançamos nessa noite todo fardo humano ao chão, pois Tu nos deste uma cruz para levar, que nos remete à obediência, à fidelidade, que nos remete, Pai, a um relacionamento com o Senhor Jesus. Nessa noite que a Tua mão poderosa, aleluias, venha sobre as nossas vidas, venha sobre a nossa casa, sobre a vida do Teu filho, Tua filha, fortalecendo, sustentando, ó Pai, purificando a mente, o coração, lavando a nossa alma, pois reconhecemos o quanto precisamos de Ti. Nessa noite perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas palavras torpes, as nossas atitudes incoerentes, perdoa, ó Pai, quando tínhamos que fazer o bem e não fizemos, quando fomos omissos, quando afrontamos o Senhor, entristecemos o Espírito Santo. Nessa noite nós lançamos os fardos de engano, de injustiça em nossa vida fora e recebemos a cruz do Senhor, a cruz da verdade, a cruz do perdão, da salvação e do amor, a paz do Senhor que excede todo entendimento. E nessa noite recebe a oração da tua igreja, olha para o coração do teu filho e filha e opera a tua glória, a tua graça nesse lugar, em nome do Senhor Jesus,
em o nome do Senhor Jesus.